Se você quer voar drones em longa distância, não tem nada melhor do que o Chimera 7 da iFlight. E aí galera do FPV, beleza? Abner aqui do canal FPV Brasil e hoje eu vou fazer aqui um review do Chimera 7, né, da iFlight, que obviamente é um drone de 7 polegadas, super indicado aí para a galera que quer fazer voos em distâncias longas. Existem várias opções para quem quer fazer longa distância, né? Tem drones pequenos, como esse aqui, que é até hoje um dos meus drones favoritos, que é o Chimera 4, de 4 polegadas, é um drone de longo alcance. A gente também tem 5 polegadas, como por exemplo esse aqui, o Recon 5, o Recon 5, também muito bom para longa distância. Ambos aí a gente consegue até mais ou menos uns 30 minutos de voo, dependendo da escolha das baterias. Contudo, o problema desses drones pequenos é que, por causa obviamente do tamanho, eles não conseguem lidar com ventos fortes muito bem. Então, se você estiver voando aí, de repente, perto de uma montanha, alguma coisa, e bate uma rajada de vento, esse carinha aqui vai balançar bastante e vai acabar aparecendo aí no vídeo que você está fazendo. Daí é que entra os drones maiores, os drones acima de 5 polegadas, como de 6 polegadas, ou o que é mais indicado para a galera de longo alcance, um de 7 polegadas, como o Chimera 7. Bem, o que faz um drone aí long range, ou longa distância, basicamente é um drone que é econômico, ou seja, que ele consiga voar aí distâncias longas ou bastante tempo de voo com uma bateria, né? Ou seja, ele não é tão potente quanto um drone, por exemplo, de freestyle, de race, porque ele precisa economizar a bateria. Então, esse é um dos pontos aí que faz um drone de longo alcance, como é o caso desses todos que eu mostrei. Uma outra coisa também muito importante são as antenas. Como a gente pode ver aqui, as antenas elas são longas, assim como o de 4 polegadas e assim como o de 5 polegadas, ao invés de, por exemplo, um freestyle como esse aqui, onde a antena é muito menor, né? Obviamente, quanto maior a antena, melhor vai ser o sinal que você vai conseguir ter. Uma outra coisa aí super importante é a capacidade de levar uma câmera externa, ou uma GoPro Full como essa aqui, ou uma GoPro Naked, ou Insta360, como é o caso desse carinha aqui, por exemplo. Mas é importante que ele consiga carregar uma câmera de alta qualidade, como GoPro Insta360, porque às vezes a imagem que vem direto daqui dessa câmera FPV não é o suficiente, e a galera aí que está fazendo long range, ele quer fazer uma imagem mais cinematográfica e tudo mais. Então a possibilidade de ter uma câmera aqui de alta qualidade é super importante. E uma outra coisa aí extremamente importante para os drones de longa distância é o GPS, né? Todos esses drones aqui, como vocês podem ver, eles têm GPS. Por quê? Porque como a gente está indo em distâncias bastante longas, o que acontece? Se a gente perder o sinal ou qualquer problema desse tipo, a gente quer que o drone volte e a gente não perca o drone. Imagine você tá aí 10 km de distância e você perde o sinal, não consegue mais ver a imagem, por exemplo. Num drone normal, o que a gente faz? A gente desarma ou vai entrar em fail safe e o drone simplesmente vai cair. Mas 10 km, de repente você está aí no meio da floresta ou voando de repente em cima de água, alguma coisa, você não quer que ele simplesmente caia. Então você quer que ele tenha um GPS onde ele vai simplesmente tentar voltar para casa caso existe um
fail-safe. Eu fiz um vídeo sobre fail-safe algumas semanas atrás, então vou colocar um link aí para vocês darem uma olhada, né? Como configurar e como ter certeza que o GPS está funcionando certinho, tá? Mas isso é extremamente importante. E uma outra coisa que é importante nos drones de longo alcance é campainha. Não sei se a gente vai conseguir ver aqui, mas esse drone ele tem uma campainha externa para caso ele caia, caso eu venha a cair aí no meio da árvore, no meio da floresta, alguma coisa, eu consigo, independente da bateria, mesmo que ele perca a bateria, por exemplo, ou mesmo que a bateria acabe, a campainha tem uma bateriazinha pequenininha, ela vai ainda continuar tocando. Isso é extremamente importante porque, como eu falei, se você cair aí numa floresta, se não tiver uma campainha, pode ser que o drone esteja pendurado numa árvore, vai ser extremamente difícil de achar. Então, por isso, a campainha aí também é uma coisa muito importante nesses drones de longo alcance. Agora, uma outra coisa que o Chimera 7 tem aqui que é muito legal, a versão HD, a versão digital, ele já vem com uma DJI A-Unit. Essa unidade aqui, a vantagem dela, que ela tem um espaço aqui para gravar imagens, para a gente colocar um SD card aqui e gravar imagem direto nele. Então a gente consegue gravar aí imagem de alta qualidade, 1080p, por exemplo, em até 60 frames per second, né, quadros por segundo, diretamente aqui. Então, se você quiser aí, de repente, você nem precisa carregar uma GoPro. Obviamente, a imagem da GoPro vai ser muito melhor do que a imagem da câmera DJI aqui. Então, se você puder, obviamente, a recomendação é sempre usar uma GoPro, porque a qualidade vai ser melhor, mas caso você não queira, não possa, ou qualquer motivo, você pode gravar diretamente aqui. O Chimera 7 da iFlight, ele já vem todo configurado, pronto para voar. As configurações de PID são perfeitas, você não precisa mudar absolutamente nada, simplesmente tem que bindar e ter certeza que o GPS está configurado, geralmente não está configurado, e começar a voar. Esse drone aqui você pode ter, por exemplo, uma bateria relativamente pequena, como essa aqui, de 1500 mAh, ou até mesmo uma bateria, por exemplo, de 4000 mAh, ou seja, uma bateria aí, com essa bateria aqui, por exemplo, a gente consegue aí voar num dia calmo a uns 40 minutos mais ou menos. Num dia como hoje, que está ventando bastante, consigo aí 25 a 30 minutos com essa bateria. Com uma bateria, por exemplo, de 1500 como essa aqui, é uma bateria relativamente pequena para esse drone, eu consigo aí num dia como hoje ventando 6, 7 minutos mais ou menos. Os motores são econômicos, mas fortes ao mesmo tempo, ou seja, a gente consegue até mesmo fazer freestyle com esse carinha aqui. Obviamente eu não recomendo por uma série de razões. Uma, ele é mais caro, então se você quebrar, você vai ter que gastar mais dinheiro. E outra, a chance dele quebrar em relação a um drone mais leve é muito maior, né? Quanto mais peso, né? Quanto mais pesado o drone principalmente quando você está carregando uma GoPro, uma bateria grande e tudo mais, independente da espessura aqui, a gente vê que é um frame aqui, um quadro bastante grosso, bastante resistente, mas como o peso dele é muito grande, se ele cair, a chance dele quebrar é muito maior, por exemplo, do que se eu cair com um carinha desse aqui, que é super leve, né? É igual aí quando uma criança tá andando de skate, por exemplo, eles caem, eles quase não se machucam porque, né, o peso é muito pequeno, o centro de gravidade é muito baixo e tudo mais, né? A queda é mais leve do que alguém mais alto, beleza? E mais pesado. Então, por isso, é um drone que é capaz de freestyle. Se você quiser fazer uns rolls, loops, ele vai conseguir fazer, mas obviamente eu não recomendaria comprar esse carinha aqui para isso. Esse carinha aqui é excepcional para distâncias longas. Se você quer aí fazer imagens bem legais, se você quer fazer o que eles chamam de surf mountain, né, surfar nas montanhas, você tá voando aí perto de montanha e tudo mais, esse carinha aqui é
excelente para isso, porque mesmo que você tá voando perto de uma montanha e tem uma rajada de vento aí, a chance dele tremer e balançar e ser impactado pelo vento é muito maior do que um de 4 polegadas, por exemplo, né? Então vamos lá fora, vamos voar um pouquinho aí e depois eu volto aí para as conclusões finais. Então, galera, não sei se vocês conseguiram ver aí, tava ventando bastante hoje aqui, ó, tá ventando bastante hoje. Eu nem vou voar esses carinhas aqui de 4, 5 polegadas, porque por causa do vento. Mas esse carinha aqui, apesar dele ter sujado bastante aí, ele consegue voar sem problema nenhum, né? Super divertido, a imagem aí é perfeita, é super, super estável, ele voa aí sem nenhum tipo de vibração ou tremedeira, nem mesmo num dia de vento forte como esse. Na minha opinião, se você está procurando um drone de longo alcance, a melhor opção até hoje, que pelo menos eu voei, é o Chimera 7. Existem drones maiores, né, de 9, 10, 13 polegadas, né, se você quer num ambiente mais extremo, de repente carregar uma câmera maior, de repente vale a pena. Contudo, o de 7 polegadas para mim é o tamanho perfeito para o tipo de aplicação que eu uso, né, que é usando uma GoPro e voando aí com ventos fortes, mas nada demais, né? Assim, não são tempestades de vento nem nada.
Então esse carinha aqui, o de 7 polegadas, é uma ótima opção. E na minha opinião aqui, eu gosto bastante da iFlight. Eu acho que esse drone aqui é bem resistente. Eles conseguiram aí fazer um balanço aí bem legal entre durabilidade e também economia. Então a gente consegue mais de 30 minutos de voo com esse cara aqui e sem comprometer muito a durabilidade. O quadro aqui é bem resistente, então se por acaso um outro aí você tiver algum acidente e cair alguma coisa, vai ser mais difícil de quebrar quanto outras opções aí de 7 polegadas. E uma coisa aí que eu gosto bastante também na iFlight é que as configurações de PID, de filtros e tudo mais são perfeitas direto de fábrica, né? Então, menos uma dor de cabeça aí para quem está começando e quer simplesmente pegar o drone e voar. Beleza, galera? Então é isso, espero aí que tenha sido útil. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí que eu vou responder assim que possível, beleza? Um grande abraço, vamos dronar!